Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fazer um vídeo aqui hoje, respondendo aqui algumas perguntas, né? O pessoal manda perguntas pra gente no comentário dos vídeos, né? Muitos deles eu respondo lá, a maioria eu respondo. Só que tem alguns que merecem vamos falar assim, uma explicação dentro de um vídeo, né? E justamente essas explicações aí no vídeo, às vezes alcance mais número de pessoas, né? Uma vez que nos comentários lá, poucas pessoas vão entrar nos comentários lá para ler, né, os comentários, né, dessas respostas, né? E um desses comentários é do Fábio Simões, ele sempre comenta aqui no vídeo, ele comentou no vídeo passado, porque alguns Solex saem com esse furinho fininho e outros, né, que ele vê, sai com esse furo grande, né? Eu particularmente acredito que quase todos os Solex que saem de fábrica saem com esse furo fino. Geralmente os novos a gente vê todos com os furos finos. E os mais antigos a gente vê com o furo grande, mas o furo grande ele tem uma redução lá dentro, ó lá. Vamos ver se eu consigo filmar essa redução. Vamos pegar essa redução aqui dentro, ó. Vamos ver, vocês conseguem ver, ó, tem uma redução lá dentro. Então, essa redução lá dentro, ela acaba ficando com esse mesmo furinho aqui. O que acontece, já aconteceu, inclusive comigo, é de pegar e o que acontece? Que nem isso aqui, uma carcaça. Ele está entupido e a gente tirar esse tubo e acabar furando ou tentando desentupir, arrancando aquela redução. Então, muitas vezes acontece disso aqui sumir. Geralmente, carburador recondicionado, ele não preserva isso aqui fino, uma vez que entope. Mas os originais, praticamente todos têm, olha lá. Ou tem uma redução lá dentro, ou ele é inteiriço assim. E entope, muitas vezes entope. Isso aqui é uma coisa que tem que sempre estar desentupindo. Ainda mais se for fechado aqui embaixo. Se for fechado aqui, entope mais ainda. Porque quando não é fechado, você cutuca aqui e desentope. Mas se ele for fechado aqui embaixo, e é fechado quando vem novo, eles entopem na saída na entrada do vácuo aqui. E o que acarreta se a gente usar ele sem a redução aqui, ou usar fino aqui? Vamos falar assim, olhando pelo lado da física, ele vai mudar, né? Uma vez que o vácuo, se ele tiver mais num diâmetro menor aqui, a força dele de sucção vai acarretar um pouco mais de pressão, né? Quando você diminui a área, você aumenta a pressão, né? Isso serve para o vácuo, né? Só que no vácuo eu acho que ocorre um pouco ao contrário. Se você diminui a área, você tira um pouco da depressão, né? E quando você aumenta a área, você aumenta um pouco da depressão. No vacômetro lá é imperceptível. Eu já andei com os dois tipos de carburador, você não sente diferença nenhuma em questão de falar, não, esse avança mais rápido do que esse aqui é mais lento. Não, isso não tem diferença, né? O que tem diferença de um carburador que ele é para um distribuidor tampa alta e um que ele é para um distribuidor tampa baixa, é justamente as tomadas de vácuo, né? Que nem isso aqui. Isso aqui é para um distribuidor tampa baixa, aquela cápsula grande. Até o rapaz me corrigiu no vídeo, ele tem razão. 2 tipos de cápsula, com alguns tipos de molas, né? Então, o que muda são as molas que estão dentro da cápsula, que elas ficam mais leves ou mais pesadas para determinar aonde aquele avanço vai terminar a sua função, né? Em que depressão ele vai terminar a sua função. Dupla carburação, eles são bem mais leves. Por quê? Porque o vácuo de um carburador vai ser sempre menor do que o vácuo de 2 carburadores, e puxando um lado só ali do motor, que trabalha 2 cilindros, ele vai ser menor do que o vácuo quando é puxado os 4 cilindros ali em sequência, né?
Então a cápsula vai trabalhar com a metade da depressão que é a cápsula de um carburador. Então no caso muda isso, né? Você tem a entrada de saída aqui, a entrada, né? Você põe a mangueira aqui, o vácuo ele vai ser puxado aqui por esse tubinho aqui dentro, ó lá, ele tem saída, esse tubinho ele vai sair aqui e por esse canal aqui, ele vai ser ligado diretamente aqui, ó, nesse furão aqui grande aqui, ó lá. Logo que você tá com a... Vou colocar ele em cima da morsa aqui, fica mais fácil de eu abrir. Logo que você tá aqui, ó, com a borboleta, você abriu um pouquinho dela, ó, e já vai descobrir o furo, e o furo é grande. Furo grande, ele puxa o vácuo um pouco mais rápido, né? Então, logo que você abriu aqui, ó, ele já vai aparecer vácuo. Então, isso aqui tampa baixa. Já o tampa alta, a tomada de vácuo, distribuidor tampa alta, que a gente usa no carro, lá, o 035. Ele, que é centrífugo e vácuo, né? Ele geralmente ele tem a entrada aqui, né, do vácuo, e aqui não tem nada. Aqui ele é tampado. Ele não vai precisar avançar em alta, uma vez que esse daqui, quando a gente começa a acelerar o carro, ele vai descobrir aqui, vai avançar rápido aqui por esse furo, conforme começa a abrir mais, ele vai perdendo um pouco de vácuo, aí teoricamente a cápsula ia retornar. Ela não retorna por quê? Porque daí ela começa a puxar por aqui por cima, por esse tubinho. Que daí a depressão passa a ser no ventre, então o ventre vai ser usado como vácuo. Nesse caso de distribuidor, tampa baixa, marca essa informação. Nesse caso de distribuidor, tem que se fazer um sifão com a mangueira. Vou até pegar a mangueira lá para mostrar. Tem que fazer um sifão assim, ó, com a mangueira, fazer um ponto mais alto nela aqui. Os carburadores originais saía com um caninho, que ele fazia uma volta. Ele fazia uma volta aqui, né? No caso, se não tiver o caninho, tem que fazer um sifão assim, ó. Amarrar aqui a mangueira no filtro de ar, alguma coisa para ele fazer isso aqui. Por quê? Porque tanto essa parte aqui, ó, ela trabalha diretamente abaixo do difusor de combustível. Então, a hora que o motor tá, ao mesmo tempo que o motor está aspirando o combustível aqui, o vácuo também está sendo aspirado aqui. O motor está aspirando o combustível e aspirando o vácuo. Então, a hora que você desacelera, que você fecha a borboleta bruscamente, essa zona de pressão aqui ainda vai ter um pouco de vapor, né? de vapor de combustível. E esse vapor de combustível, quando a cápsula recua, ela vai ser puxada pela cápsula. Então, se colocar um sifão aqui, que ele fique mais alto, o que vai acontecer? Vai acontecer igual o efeito do banheiro, né? O vapor vai chegar aqui, ele não vai ter força para... A cápsula já fechou, ele não vai ter força para subir até lá em cima, ele vai voltar por aqui e não vai danificar a cápsula. Se colocar direto, a longo prazo, igual a gente usa no tampa baixa, ele vai danificar a cápsula. E no caso então do tampa alta, tem que fazer isso daqui. Saía de fábrica assim, não com a mangueira, mas tinha era como se fosse um flexível não, aquele caninho de freio que ele fazia uma volta assim. Para procurar na internet que tem, então tem que fazer um sifão. Nesse caso aqui. Então tampa baixa, ele tem o caninho aqui em cima, ele tem esse furo aqui maior, furo de tomada de vácuo aqui, grande, o tamanho dele lá. Já o tampa alta, ele não tem ali, e só vai avançar na região da borboleta. Por quê? Porque em alta, quem vai fazer o avanço é o centrífugo. E o furinho de vácuo dele, ó, vamos ver se eu acho ele aqui, ó, lá de cá. E o furinho de vácuo dele aqui, ó, é minúsculo, ó, pequenininho. É pequenininho por quê? Porque a cápsula é pesada. A cápsula desse carburador, ela é bem mais pesada. A cápsula de avanço a vácuo é bem mais pesada do que essa daqui. Enquanto essa aqui com 80 milímetros ali, vamos falar em milímetro de mercúrio.
com 80 milímetros de mercúrio já avançou a cápsula, os 27 graus dela. Esse aqui, para avançar 10, ele precisa de, se for no carburador 30 pique, um carburador só, ele precisa de 300 milímetros de mercúrio, metade do que o motor puxa. Se for na dupla carburação, 180. Mas então o furo é pequenininho, tanto na dupla quanto no... Isso aqui que eu estou falando no Solex 30, ele repete na dupla. Se for uma dupla que usa tampa baixa, tudo isso que eu estou falando é igual. Só vai mudar o layout do carburador, mas a função é a mesma. Então esse aqui vai avançar só por baixo. Porque a hora que começa a acelerar, e a hora que começa a acelerar, ele demora um pouco para avançar. Olha lá como ele demora para descobrir a borboleta. Até eu faço um trabalho aqui de dar uma gastadinha só na parte de baixo do furo aqui, para logo que você abrir a borboleta aqui, ele já avançar. Que daí vocês trabalham com o ponto um pouco menor na marcha lenta, para a marcha lenta ficar bem estável, e logo que você começa a acelerar, ele já avança, né? No caso aqui, ó, esse aqui eu não mexi. Então esse aqui tá original, ó. Então quando você começa a abrir a borboleta aqui, ó, ele demora um pouco, ó. Olha lá, ele vai demorar um pouco. Ele descobre, ó, o primeiro furo de progressão, ainda não apareceu o vácuo. Aí ele vai, a hora que começar a aparecer o vácuo aqui, olha lá, começou a aparecer o vácuo, e já descobriu o segundo furo de progressão. Então praticamente começa a avançar depois que já saiu o segundo furo de progressão. Então o centrífugo até avança melhor do que aqui, avança primeiro do que o vácuo. Então o vácuo aqui é um sensor de economia, quando você está com o pé bem leve e tal, né? Já aqui não, aqui o vácuo é um avanço de ignição, realmente, porque aqui você precisa do vácuo, você não tem o centrífugo para avançar. Então se usar esse carburador aqui no tampa alta, ele vai avançar a cápsula primeiro. Só que ele não vai ter força para avançar toda a cápsula. Por quê? Uma vez que você fez duas saídas no vácuo aqui, ó, você tem essa saída lá e tem a saída aqui. Você quebrou a depressão do vácuo. Então se diminuiu a força dele. Então você não vai ter força para avançar a cápsula inteira. Então tem que fechar essa aqui. Se for para usar esse carburador no tampa alta, tem que pegar aqui e colocar um estanho aqui bater esse tubinho fora e tampar ele aqui com um estanho, para ele não ter esse avanço aqui, né? E aqui no caso desse, se for usar ele para tampa baixa, tem que pegar esse furinho aqui e atravessar ele aqui, porque ele não tem o furo, tem que atravessar ele aqui. E essa parte de baixo aqui, tem que pegar e aumentar esse furo aqui. Senão você vai ter, senão o carro, deixa eu pegar uma posição melhor aqui. Senão o carro aqui, ó, ele vai ter ele vai ter um delay, né? Ele vai ter um atraso aqui no avanço. Você vai começar a sair com o carro, ele não sai do avanço inicial, até ele descobrir o furo aqui. Então é esses pequenos detalhes que faz um carburador ser diferente do outro, não é tudo igual, como alguns pensam, né? As tampas, sim, as tampas são todas iguais. As tampas, tanto do tampa baixa como do distribuidor tampa alta, o que muda é o econostato. Uns é 75, outros é 100, outros é 60, mas as tampas podem ser compartilhadas. Já os carburadores não. Então tem esses detalhes, esses dois carburadores, né? Aí até um rapaz lá, ele comentou que o giclê vem certo. O giclê, no carburador que é vendido hoje, que é um Solex igual esse daqui, ele vem certo para o carburador. Ele vinha certo para quando a gasolina tinha uma composição diferente da de hoje, né? Hoje a gasolina ela tem uma composição com 27% de álcool no combustível. Acredito eu que desistiram da ideia dos 30, 35, mas ela tem 27, fora da operação, né? Que é uma verdade, né? E então, você usar o giclê original ali,
Eu acredito que é um capricho para dizer que o carro tá original, mas não, eu acho que um motor de Fusca hoje, para fazer um motor de um Fusca é tão caro que não compensa, né? Colocar num motor, fazer ele trabalhar pobre, né? Para ter um perigo de esquentar uma câmara de combustão, trincar uma sede de válvula, trincar justamente ali a sede do escape com o furo da vela de ignição, né? Geralmente trinca ali entre a válvula de escape e a vela de ignição, né? Então, esse 120 no principal que vem aqui, no caso do Solex que vem com Iconostat, do 1600, eu acho que ele é um giclê perigoso para ser usado, né? Se a pessoa conhece, sabe as devidas proporções ali, de como ela vai andar ali, tudo bem, mas não deveria. Eu acho que, pela lógica, esse giclê ele não é projetado para o combustível nosso hoje. O nosso combustível hoje, pega qualquer carro injetado e coloca o scanner nele, você vai ver que o carro hoje ele é 12/9 a 13 a relação de ar combustível. E esse carburador aqui, quando ele saiu na Brasília pela primeira vez em 76, que começou a usar esse conjunto de giclê, que era 70 na lenta, 100 no Iconostat, 50 no injetor, 120 no principal, e a flauta que não está aqui, 135. Isso daqui, quando lançou isso em 76 na Brasília, a gente tinha um combustível que tinha chumbo, que ele tinha uma octanagem pobre, ele tinha 72 de octanagem. Hoje, no método que eles calculavam, naquela época era 72, hoje no método que eles calculam é 93, mas se for usar o mesmo método dá 88 mais ou menos, 87. Então hoje a gente tem 72 para 87, tem um combustível que ele consegue ficar mais tempo sem detonar. Ele aguenta mais a detonação, que é aquele momento em que você mete o pé ali em baixa carga, ele aguenta mais tempo a detonação. Porém, ele precisa de um número maior de combustível para ocorrer a combustão, para ter a força, né? Ele precisa de 13, digamos assim, 13 moléculas de gasolina para 13 13 moléculas de ar para uma molécula de combustível. Então ele precisa de 13 partes de ar para uma de combustível. Naquela época era 14 partes de ar para uma de combustível, uma vez que naquela época era permitido adicionar apenas de 5 a 10% de álcool. 5% desde a época do Getúlio Vargas, 32. Mas como o álcool era algo que ainda estava em estudos e era algo mais difícil, processo mais complicado, né, para a época, então eles não adicionavam nada, adicionava chumbo no combustível como antidetonante, e chumbo era cancerígeno, então era pouco chumbo e a gasolina era ruim, ela detonava, mas ela tinha um poder calórico melhor, então vamos falar, com menos combustível você conseguia fazer o motor funcionar para gerar aquela potência, né? E hoje não, hoje a gente tem um combustível que precisa de mais combustível para gerar a mesma potência. Porém, hoje se você colocar a quantidade de combustível que você precisa para gerar aquela mesma potência e aumentar a taxa de compressão, porque o combustível aguenta mais a detonação, você vai ter um motor que gera mais potência. Então, hoje você pode, se você pegar, hoje você tem 20% mais, menos chance do motor detonar, se você for fazer uma conta básica ali de 88, 87 para 72. Então você pode pegar o motor do Fusca e botar 8 de taxa nele, que ele vai andar perfeitamente com a curva de ignição original. Você vai montar ele lá com 10 graus de avanço inicial, prevalecer a curva original, não vai precisar mexer na final, 35 de final,
e vai ter um carro, corrigir Giclês, porque tem que corrigir, tem que colocar no mínimo aqui um 125, não precisa mexer mais nada. Só botar um 125 aqui, só. Você já vai estar preservando essa parte aí. E pegar e vai ter um carro com mais potência. Por quê? Porque você tem uma taxa de compressão melhor. Né? Taxa de compressão, para quem não sabe, é quanto o cilindro consegue comprimir aquela mistura, né? Então, você tem 8 por 1. Você tem que o cilindro ele comprime 8 vezes a capacidade da câmara de combustão. Então, se a câmara de combustão lá de um 1600 é 400 centímetros cúbicos, você tem uma taxa de 8 por 1, ele comprime 8 vezes os 400 centímetros cúbicos. Então ele cria uma pressão lá dentro, ele vai empurrando, ele fecha as válvulas bem vedadas e o cilindro vai empurrando aquela mistura e deixando ela espremida lá dentro, né? A ponto de hora que a vela soltar a faísca, ele ocorra a explosão, né? A detonação que precisa, a ignição para gerar potência, né? E motor a diesel funciona assim também. A diferença é que motor a diesel, ao invés dele comprimir a mistura, ele comprime o ar, e o ar ele se eleva numa temperatura gigante, que quando ele está lá no limite da altura, está no limite do pistão subindo, ele está tão pequeno, o ar está tão comprimido ali, que a hora que o bico injeta o diesel, ele não precisa nem de vela para queimar. O próprio ar quente ele queima o diesel, né? Então, taxa de motor a diesel é 16 para 1, 17 para 1. É bem comprimida. E comprime 17 vezes o volume da câmara, né? Então é isso. Hoje num Fusca, você quer trabalhar com tudo original nele, né? Em questão de curva de ignição, você faz uma taxa aí de 7,6, de 7,5 a 8, você já tem ele queimando bem o combustível, né? Uma vez que 7,5 que saía 7,2 que saía na Brasília, pega uma revista 4 rodas de época, eles reclamavam de detonação, que era para usar gasolina azul na época, que é a gasolina que tem a octanagem nossa hoje, né? E era para usar gasolina azul. A diferença é que aquela gasolina tinha um poder calórico melhor do que a de hoje. Então usavam os giclês reduzidos, usava de menos quantidade de combustível para fazer gerar o que a gente hoje precisa de uma maior quantidade de combustível, né? E então tem que mudar aqui. O principal. Aqui o 70 já está demais. Pode trabalhar com 60, 65, já está ótimo. O 70 aqui, ó, ele está com 70 aqui, ó. O 70 aqui já está demais, né? Já está demais aqui. Já o principal aqui, o 50 aqui, dependendo do motor, tá bom. Se o motor responder bem com 50, tá ok. 135 tá ok, porque a gente tem um econostato de 100. Agora 120 aqui tá pobre. 120 aqui vai dar problema. Vai aquecer o motor a longo prazo. Porque imagine uma situação. Você precisa de rotação e abertura de borboleta. Então você precisa de abertura de borboleta e rotação para o econostato puxar lá de cima. Até então, você começou a acelerar marcha lenta, marcha lenta, marcha lenta, principal. Principal só sem o econostato. Aí você está na estrada, você está lá andando na estrada, tá? A 80 por hora, tá assim. Aí você precisa de repente sair de um sufoco e apertar. Se apertou, o injetor deu uma guspida, digamos assim, de lá, enriqueceu um pouco, mas já acabou o enriquecimento. Aí quem vai mandar aqui? O principal, por quê? Porque você está em baixa rotação, até a rotação subir o suficiente para puxar o econostato, você está com um giclê pobre aqui. É a hora que vai escutar aquele barulhão metálico batendo pino, porque o avanço está alto e o combustível está pobre. Então ele vai ter avanço de ignição, ele vai ter faísca,
mas não vai ter combustível. Aí que corre o problema, né? Então não custa nada, colocar um 125 aqui não vai gerar um gasto, muito pelo contrário, é perigoso até economizar mais do que com o 120. Então 125, 127 aqui no carburador com econostat, tá bom demais. Se quiser pôr um 130, põe um 130, aí vai começar a gastar um pouquinho mais. Mas sem econostat, 130 aqui, ó, 127 a 130. Não vai, porque é um perigo trincar. O que a gente vê hoje de Kombi que trinca cabeçote? Por quê? Porque o cara compra um carburador desse, ele vem com isso daqui, o cara monta e começa a andar, o motor esquenta o cabeçote de uma maneira que ele trinca. Lembra? Hoje com 1.600, ele é 7,5 de taxa. Ele já está numa taxa que você pode usar o avanço de ignição original dele, com 10, 12 graus de avanço de ignição, com 32 a 35 final, né? Diferente de um 1.300, aí que tá. Né? Muita gente relata aqui, até tem um rapaz aqui que relatou que anda com... Um cara sempre comenta aqui nos meus vídeos aqui, preciso até achar quem que é aqui, ele comenta que anda com o carburador original, 120 aqui no principal, e anda bem e tal no 1.300, mas o 1.300 não tem taxa. O 1.300 ele tem 6,5 de taxa. Se for igual ao meu, é 6,8, máximo 7 de taxa. Isso não é taxa para o combustível que nós temos hoje. Então, mesmo ele estando pobre aqui, ele vai esquentar bem menos do que o 1.600, assim como ele vai prevenir bem menos as batidas de pino. Você vai conseguir abusar mais do avanço de ignição do que o 1.600. O 1.600 não vai aguentar tudo esse desaforo. Ele vai esquentar mais, ele vai precisar, ele tem uma taxa de compressão maior. Pega o 1.300, monta ele com 8:1 e coloca um carburador assim, 120, para ver o que acontece. Você vê a temperatura que ele vai chegar. Né? Então, um dos maiores erros aí que tem são a taxa de compressão. E isso daí eu já pulo para uma outra pergunta aqui. Aí eu já pulo para uma outra pergunta, mas antes aqui, ó, quem falou que anda bem com o carro aqui, ó, é o Thiago José aqui. Anda bem, com o meu 1.300 anda. A maioria das vezes você vai andar com o carro no circuito de marcha lenta, né? Então ele não vai depender tanto desse principal, né? Mas agora se ele for montado 1.300 para os dias atuais, isso aqui vai ser pouco, hein? Até para o antigo é pouco, né? Mas para os atuais, então piorou, né? Aí o Lucas aqui também fez uma pergunta, né? Uma dúvida sobre velas. Para essa gasolina com mais álcool, você recomenda uma vela com um grau maior, usando a taxa original? Cara, isso é um erro mais comum que tem aqui, né? Porque o cara acha que mudou o carro para álcool, ele vai mudar as velas, né? E o carro, as velas, a gente muda ela pela taxa de compressão do motor. Então, vela não é combustível, é taxa de compressão. Até respondi isso para ele lá. Vela não é combustível, é taxa de compressão. Então, taxa de compressão aí de 6 até 7,5, mais ou menos, a gente usa a vela BP5, né? Que é a vela grau 5, que é a que a gente usa no Fusca aí. Que é a vela que vai queimar. Melhora, inclusive, o álcool, né? Então, se fosse, teoricamente, usar o álcool num motor com taxa de 7, que não, seria muito ruim, né? O álcool ele tem uma octanagem alta, né? Não se mede por octanas, mas o equivalente dele em octanas é 105, né? Então ele é alto. Você pode montar um motor aí com 12:1, né? E Volkswagen aí 11:1, tá ótimo, né? Os antigos eram 10, depois passou para 11, até 12:1 vai bem. Então, se fosse usar o álcool num motor com taxa de 6,5 aí, 7 aí, a vela 5 estaria fria, né? Precisaria de uma vela 4, vamos falar, o álcool é um combustível frio, né? Então, precisaria de uma vela 4, porque a taxa de compressão é baixa para o álcool, para a octanagem. Já se a gente trabalhasse com esse motor de 7,5, de 6,5 a 7,5, com gasolina comum nossa aqui, a vela
seria 5. E se colocasse uma gasolina de alta octanagem nela, a vela teria que ser um pouco, vamos falar, se existisse a vela 4, seria 4. Por quê? Porque o combustível de octanagem vai aguentar mais desaforo. Então pode trabalhar com a vela mais quente, que vela mais quente deixa o carro mais eficiente. É assim que funciona, né? Vela fria tira um pouco a eficiência do carro. A vela fria é para prevenir batida de pino. Então, quando que a gente muda a vela? Quando você está com uma taxa de compressão lá um pouco mais alta e o carro está batendo pino naquele combustível, aí você tem que esfriar a vela, né? Então, basicamente é uma tabela assim que uma vez o Chico Biela passou para mim, é mais ou menos assim. De 6,5 a 7,5 você tem velas grau 5, de 7,5 até 8,5 ali, você tem até 9, mais ou menos, 9 e pouquinho, você tem velas de grau 6, que é as que a Montana usa aqui, né? Tendo uma taxa de 9 para 1. E acima de 9, você usa já as velas de grau 7, que é as velas do motor a álcool, né? O motor a álcool tem 10 para 1, 11 para 1 de taxa. Então, velas a gente muda conforme ou a octanagem do combustível ou a taxa de compressão. Para uma mesma taxa de compressão, quanto maior a octanagem do combustível, mais quente a vela fica. Para uma mesma octanagem de combustível, quanto mais taxa, mais fria a vela fica. Então, se tiver um motor lá com 9 de taxa usando gasolina, você vai ter que pôr uma vela 6. Se grilar, tem que pôr uma vela 7. Então, a vela só sobe quando sobe-se a taxa de combustível, né? A taxa de compressão do motor, né? Isso sobe. Ou estraga-se a octanagem do combustível. Motor com muita taxa, combustível com baixa octanagem, tem que esfriar a vela, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, mas a gente já está com 32 minutos de vídeo aqui, e vídeo assim é difícil a pessoa ver até o final, né? Então, essa outra pergunta aqui eu vou deixar para a semana que vem, porque é uma pergunta legal aqui para a gente comentar justamente sobre isso daí, né? Sobre usar gasolina num carro a álcool, né? Até a Nelson, né? E comentou aqui, usar gasolina no motor a álcool, né? Que teoricamente falaram para ele assim e tal, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Vamos falar sobre isso aqui no próximo vídeo, porque tem tudo a ver isso com vela, o que a gente falou agora aqui, né? Mas então, agora esse vídeo vai ficar assim, senão a gente vai delongar muito, né? Então não dá certo, né? Então, espero que tenham gostado. No próximo vídeo vamos falar sobre isso aqui. Eu vou gravar agora na sequência, mas vou colocar em 2 vídeos, né? Então, espero que tenham gostado. Comentem, porque os comentários geram esses conteúdos que a gente às vezes não consegue responder no comentário e acaba respondendo aqui. E gera informações que muitas pessoas não sabem. Para muitas isso aqui, vamos falar, tá enchendo linguiça, né? Mas tem muita gente que não sabe isso, né? Então, a ideia é ensinar, né, essas pessoas, né? Que o conhecimento liberta, né? Então, eu quero que vocês se libertem. Então, muito obrigado pelo vídeo de vocês, por vocês acompanharem os meus vídeos e até o próximo.